Flávio Aguiar entrevistou o sociólogo Luiz Ramalho, um dos organizadores do Brasil Nunca Mais. É ele quem fala sobre a vasta programação de atividades do evento. Tem exposição, cinema, debates. O curioso foi que os organizadores se surpreenderam com o interesse dos alemães pelo Brasil. A programação do Brasil Nunca Mais continua aqui em Berlim, rememorando os 50 anos da instalação da ditadura e do regime militar no Brasil, em 1964. Hoje nós conversamos com Luiz Ramalho, que é um dos principais organizadores desse evento, com múltiplas atividades, cinema, exposições, debates, mesas redondas. E Luiz Ramalho morou aqui na Alemanha há muitos anos, foi um exilado brasileiro aqui e é um especialista em cooperação internacional. Já organizou cooperação entre Brasil e Alemanha em diferentes instâncias e hoje está morando no México, trabalhando na cooperação entre o México e a Alemanha. Mas, como se vê, não esqueceu o Brasil. Quando iniciamos esse processo de criação dessa rede de instituições rememorando o período da ditadura, nós pensamos em três coisas. Primeiro, claro, os direitos humanos, a repressão na época, principalmente na época dos anos 70. A segunda coisa, o papel da Alemanha. E a terceira coisa, essa ponte para hoje, para o contemporâneo. Nós temos mais ou menos 30 ONGs e fundações participando, e o que me impressiona mais, quando nós fizemos o programa e vimos aquela consistência, aquela intensidade de atividades, será que haverá público para isso na Alemanha? Há público para isso na Alemanha. Isso é uma coisa que nos surpreendeu muito. E esse público é um público jovem, é um público maduro também, de pessoas que reviveram esta época, e pessoas muito curiosas. O Brasil desperta a atenção, tanto pelo seu lado positivo dos últimos anos, como do que resta de que nós sabemos de opressão no campo, de problemas com a polícia, a questão indígena, problemas nos presídios brasileiros. Isso tudo está muito à tona. Nós temos que repensar essa história e, de certa forma, criar espaços de memória, criar espaços de reflexão de como foi possível e demonstrar aos setores que ainda gostam de pensar nostalgicamente naquele período tenebroso da nossa história, mostrar para eles que a democracia é forte e que pode combatê-los. A troca de experiências entre países é importante. Tanto o Brasil quanto a Alemanha passaram por períodos sombrios de ditadura militar e podem aprender um com o outro sobre a construção da memória após anos de repressão. Na Alemanha, Flávio Aguiar conversou com Werner Würteler, do Fórum Latino-Americano de Berlim, também organizador do evento Brasil Nunca Mais. Würteler fala sobre como a Alemanha lidou com sua história após a ditadura no país. Nós começamos de forma atrasada também com o nosso tratamento da nossa história de autoritarismo. É claro que nós tínhamos uma ditadura só de 12 anos, no Brasil foram 21 anos. Né? Essa é uma pequena diferença, mas, claro, com as consequências bem diferentes. Werner Würteler explicou que na Alemanha a construção da memória começou com a prisão de Adolf Eichmann, oficial responsável pelo extermínio de milhões de pessoas, especialmente judeus. Conhecido como o executor-chefe do Terceiro Reich, era ele quem encaminhava os judeus para os campos de concentração. Foi capturado pelo Serviço de Espionagem de Israel em Buenos Aires em 1960. Em Israel, foi julgado culpado por crimes contra a humanidade, sentenciado à morte e enforcado em 31 de maio de 1962. Além disso, segundo Würteler, o movimento estudantil e a minissérie de TV Holocausto, exibida na Alemanha no final da década de 1970, também contribuíram para a conscientização sobre a história do país.
Nós temos centros de documentação, muito importante, eu acho, que os lugares de memória também. Eu fui agora, por exemplo, em Santiago de Chile, aí tem uma casa, um museu de memória. Me encontrei com uma exposição do Memorial da Resistência de São Paulo. Eu gostei. Existem exemplos bons e, inclusive, estou otimista também no Brasil. Um pouco atrasado, mas estão caminhando, né? Tombamento do ECODI, no São Paulo, por exemplo. Outros lugares lá no Rio de Janeiro. Eu acho muito importante a educação dos alunos, a integração da temática de forma objetiva, crítica, do regime militar nos currículos. Outro passo importante é a abertura de arquivos para que a verdade venha à tona. Vejo que ainda os militares têm uma certa resistência para esse tempo de esclarecimento, de transparência e tudo isso. Abrir os arquivos, importante, né, que nós fizemos aqui na Alemanha com o arquivo do Serviço Secreto da RDA. Muito importante a documentação, a pesquisa, a educação e o intercâmbio entre os diferentes países, né, para aprender como fizeram os outros. Você já ouviu falar em Berlinale, um conhecido festival de cinema que acontece em Berlim? No próximo bloco a gente fala sobre isso. Até já!